Olá, queridos alunos do Instituto Bíblico Petras. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Davidson e eu estarei com você nos próximos minutos, compartilhando um pouco da palavra de Deus, daquilo que está relacionado à nossa grade curricular, à grade da nossa escola. Para nós, nesse tempo de afastamento, de isolamento social, nós temos a preocupação de estarmos ligados um com o outro, e a escola preparou uma série de vídeos, de aulas em formato de vídeo para você poder desfrutar de ensinamentos, de princípios da palavra, e é o que nós faremos nos próximos minutos. Eu vou falar com você sobre cura. É uma das matérias do nosso curso, e dentro do assunto cura, em específico, eu quero tocar sobre a autoridade que nós temos sobre as doenças e as enfermidades. É um tempo oportuno para nós abordarmos esse assunto, esse princípio bíblico, e eu sei que será abençoador. Eu sei que vai mexer com o seu entendimento, com os seus conceitos. Será um tempo precioso, então fique pronto para os próximos minutos que nós teremos juntos. Para tanto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, para nós introduzirmos os assuntos. Eu preciso montar uma base para que você entenda bem e lançar um fundamento sólido sobre a sua vida e sobre o entendimento desse assunto. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu sei que você conhece esse texto, você deve ter assistido algum filme que aborde esse tema, você já deve ter ouvido alguma ministração sobre o princípio de todas as coisas. Mas o que eu queria destacar nesses dois versículos que nós lemos é a palavra domínio. A Bíblia diz que Deus criou o homem e delegou ao homem um domínio. Essa palavra domínio é uma palavra muito interessante, é uma palavra traduzida para nós como domínio é governar, ter domínio, dominar sobre, submeter. A palavra radar, segundo o dicionário James Strong. O que é que isso significa? Significa que a perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, quanto filhos de Deus, quanto homens segundo o coração de Deus, é que nós dominemos sobre as coisas nessa terra. Foi exatamente isso, esse domínio, esse trono, essa autoridade que Deus concedeu ao homem no jardim. Gênesis 1, 26. Domine ele sobre todos os animais, sobre toda a terra. De fato, o homem recebeu um trono, uma autoridade para submeter todas essas coisas. Na evolução do texto, no capítulo 3, você sabe que o homem cai. O homem é iludido e o homem decide pecar, desobedecer. O homem errou o alvo. Então, o homem perde, no capítulo 3, essa autoridade em virtude da sua desobediência. Como consequência da sua desobediência, como consequência do seu pecado, o homem perde a habilidade de exercer domínio, o homem perde o seu trono. Qual era a perfeita vontade de Deus no início? Era Deus dominando do céu sobre todas as coisas e o homem na terra dominando as coisas com a força de Deus. Gênesis no capítulo 3, então o homem perde essa autoridade e esse domínio delegado por Deus. Então, na plenitude dos tempos, muitos anos se passaram, séculos e mais séculos se passaram. A Bíblia diz que no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Você conhece a história, você sabe, talvez você já tenha até pregado sobre isso, talvez você já tenha ensinado sobre isso. O que é que eu quero trazer de interessante, de diferente na interpretação e na análise que você deve fazer? Jesus era o homem segundo Deus. Na verdade, Jesus é chamado na Bíblia de um segundo Adão.
O primeiro Adão era chamado de alma vivente, mas o segundo Adão, Jesus, de espírito vivificante. Então Jesus vem para essa terra e Jesus anda segundo os padrões do Pai, falando segundo as palavras do Pai, ensinando segundo a mentalidade do Pai, tendo relacionamento com o Pai e mostrando para o homem que era possível viver uma vida que agradasse ao Pai. Então Jesus vem, desenvolve o seu ministério por 3 anos e um pouco. Jesus morre, Jesus ressuscita. Então coisas acontecem no reino do Espírito. A morte de Jesus foi o que causou a falha, a falência e o término do domínio de Satanás sobre os homens, sobre a humanidade. Amém? Eu quero recapitular então com você. Deus dá um domínio ao homem quando Deus cria o homem, dá uma ordem, dá um lugar de autoridade, sendo Ele mesmo a fonte, sendo Deus mesmo a fonte. O homem perde isso, porque decidiu desobedecer a Deus. Passados séculos, Jesus vem ao mundo como o homem perfeito, o homem segundo o coração de Deus, o homem obediente a Deus. Morre, ressuscita, paga o preço pela ofensa de Adão, pela ofensa de toda a humanidade diante de Deus, entra no santuário celeste com o seu próprio sangue, e a Bíblia diz que com o seu próprio sangue ele pagou a dívida que era contra a minha vida, contra a sua vida, contra a vida de todos os homens. Dito essas coisas, eu quero chamar a sua atenção sobre o aspecto da autoridade. Um aspecto importante, um aspecto fundamental desde o início de todas as coisas. Desde o início dos tempos. A vontade perfeita de Deus era que o homem dominasse sobre as circunstâncias e sobre as coisas. E não que as coisas dominassem sobre o homem e sobre as suas decisões, as suas atitudes. De fato, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é o nosso Pai. Então, as coisas não dominam sobre Deus. Deus domina sobre todas as coisas. Como nós somos a imagem e semelhança de Deus, com a mesma mentalidade, Deus nos criou. O homem perde isso, Jesus recupera isso. E a vida de Jesus era uma demonstração prática de uma vida de autoridade delegada pelo Pai. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 29, Marcos, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia relata que Jesus ensinava com autoridade. Marcos 1, 27, a Bíblia diz que Jesus tinha autoridade sobre os demônios, sobre os espíritos maus. Mateus capítulo 9, versículo 6, a Bíblia nos relata Jesus Cristo usando da autoridade para perdoar pecados. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. A vida de Jesus foi uma demonstração prática de um ser humano alinhado com o Pai, andando em autoridade. Autoridade sobre as circunstâncias, autoridade sobre os espíritos malignos, autoridade no falar. Jesus não era alguém que fingia, não era um ator, não era um hipócrita. A vida de Jesus emanava a perfeita vontade de Deus para o homem no que diz respeito ao homem exercer a autoridade. Eu queria que você atentasse para Marcos capítulo 3. Vá lá para Marcos capítulo 3. Eu vou abrir, nós vamos ler junto esse texto. Marcos capítulo 3. Do versículo 13 ao versículo 16. Você achou? Diz amém. Brincadeira, não sei, não estou aí. Marcos capítulo 3. No versículo 13, eu vou ler aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém. Pode ser um pouco diferente em algumas coisas da sua tradução aí, mas a essência e o recado é o mesmo. Marcos capítulo 3, versículo 13 diz o seguinte: Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria. E eles foram até ele e constituiu os 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar
e terem autoridade de expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12, impôs as mãos a Simão, de nome Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago. Impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Todos esses homens foram chamados por Cristo para exercer um ministério específico. Mas preste atenção, no versículo 15 ele diz: e terem a autoridade de expulsar demônios. Em João, capítulo 5, versículo 26 e 27, Jesus afirma que Deus, o Pai, deu autoridade a ele, a Jesus, para julgar. João, capítulo 10, o versículo 18, Jesus afirma que tem autoridade sobre a própria vida dele. Olha que coisa interessante. Ninguém a toma, ninguém a tira de mim, porém eu a dou. E posso reavê-la, porque Deus me deu, o Pai me deu autoridade sobre a minha própria vida. Olha que aspecto maravilhoso, poderoso e extraordinário da vida de Cristo. Cristo recebeu a autoridade e a vida dele, o dia a dia de Cristo nessa terra, foi um exemplo de um homem com consciência e de um homem que caminhava segundo a autoridade que a ele foi delegada, que a ele foi liberada pelo Pai para que ele vivesse aqui nessa terra. Autoridade sobre as circunstâncias, autoridade sobre situações, autoridade sobre espíritos malignos, autoridade sobre a sua própria vida. É interessante nós observarmos esse aspecto, porque isso diz respeito à nossa vida. Jesus é o exemplo, é o padrão para a minha vida e para a sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ainda, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Eu gostaria de ler alguns textos com você. Nossa aula de hoje será uma aula breve, uma aula muito específica, mas eu preciso lançar esses fundamentos para que você possa construir junto comigo a ideia de autoridade. Colossenses capítulo 2, no versículo 15, versículo 14 e versículo 15, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, o removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O ato de Jesus morrer, a escolha que Jesus fez, o cálice amargo de Jesus, e entregar a sua vida em nosso lugar, no nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar, fez gerar no mundo do Espírito coisas extraordinárias. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus triunfou naquela cruz e expôs publicamente todo um principado e toda a potestade. A Bíblia diz que ele triunfou. Triunfo é uma vitória esmagadora. A vida de Jesus, o desenvolver do ministério de Jesus, a ida de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição com poder, com glória, mostra para nós que a nossa fonte de autoridade é o próprio Cristo. A partir disso, eu queria trabalhar com você o aspecto da autoridade sobre a morte, mas o aspecto principal sobre a autoridade em relação a doenças e enfermidades. Amém? Antes de nós partirmos para esse lugar, eu quero falar com você que essa palavra autoridade é traduzida do grego exousia, que significa poder delegado, poder de escolha, liberdade para se fazer como quer. É uma licença, uma permissão,
é também uma habilidade, uma força com a qual alguém é dotado. É um poder de influência, é um poder de governar, exousia. Jesus andou, se comportou com autoridade. Amém? Deus é muito bom. Partindo para uma segunda parte, eu quero falar com você sobre um aspecto importantíssimo. Cristo ou Messias não é o sobrenome de Jesus. Eu sei que você sabe disso, mas eu gostaria de poder frisar isso aqui com você. Cristo e Messias, em línguas diferentes, no grego e no hebraico, tem uma única tradução, uma mesma tradução que significa ungido. Jesus Cristo, Jesus ungido, aquele que foi habilitado, ungido com uma tarefa específica, tarefa a qual nenhum outro homem nessa terra seria capaz de executar. Amém? Isso é importante que você saiba, porque a partir daí nós queremos falar sobre a autoridade que Cristo liberou para nós, como seus filhos, como a sua igreja, como os seus representantes legais aqui na terra. Existe um texto bastante interessante que eu queria que você anotasse aí. Um texto que talvez você não tenha percebido a importância que esse texto tem na minha vida e na sua vida, no meu dia a dia e no seu dia a dia. Quantas vezes nós já falamos, pregamos, ministramos, cantamos ou lemos que nós somos de fato filhos de Deus? Você é filho de Deus? A paz do Senhor, filho de Deus. Se você é filho de Deus, levante a sua mão e por aí vai. Eu sei que você é pregador do fogo e você já falou isso em algum momento na sua vida. Mas o que eu quero frisar aqui, existem 2 versículos que são extraordinários no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e versículo 12 diz assim: E ele, Jesus, veio para os seus, mas os seus não o quiseram, o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. É tão importante nós termos fixos na nossa mentalidade esse texto e crermos nisso, porque a partir dessa informação que é tão preciosa, a partir dessa informação que é tão importante, nós conseguimos andar por um caminho que é um raciocínio e um entendimento bíblico da nova aliança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, no versículo 22. Eu sei que você é crente, então você não vai se incomodar de nós lermos mais alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo 15 de Efésios capítulo 1. Carta poderosa, inspirada pelo Espírito Santo, escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso. A partir do versículo 15 diz assim: Por isso eu também, tendo ouvido falar da fé que há entre vós, na fé que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo, e no amor uns para com os outros, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para vocês saberem qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança juntamente com todos os santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua destra nos lugares celestiais. Onde, Davidson? Acima de todo principado e potestade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas no vindouro também. E pôs todas essas coisas debaixo dos seus pés, para que ele fosse cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
É um texto extraordinário, de revelação profunda na palavra de Deus, esse texto que Paulo escreve. Eu quero frisar com você o final, os últimos versículos. Os últimos versículos desse texto que nós lemos. No capítulo 1, no versículo 21, no versículo 22, no versículo 23, a Bíblia diz que Deus colocou, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o deu à igreja. Veja que coisa extraordinária. Você está aí em Efésios capítulo 1, eu quero que você corra um pouquinho. Capítulo 2, no versículo 6, você vai ler o mesmo entendimento, mas agora relacionado a nós. A Bíblia diz que Jesus assentou à destra do Pai, acima de todas as coisas. Agora, olha que informação crucial para a minha vida e para a sua vida. Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia, aí na sua casa, onde você está. No versículo 6, diz assim: agora sobre nós, e com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar? Qual é o nosso lugar de autoridade como filhos de Deus? Lembre-se, você é filho de Deus, porque você creu no seu coração, como diz Romanos capítulo 10. Confessou com sua boca, você se tornou filho de Deus, você nasceu de novo. Então, sabendo disso, sabendo que todas as coisas estão sujeitas a Cristo, sabendo que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós temos que desenvolver o entendimento correto de quem nós somos em Cristo. Filhos de Deus. Exatamente como Jesus era nessa terra, filho de Deus. Eu sou filho de Deus e você é filho de Deus. Pela fé, porque nós cremos nele, cremos naquilo que ele pregou, nós recebemos o poder, a habilidade de sermos filhos de Deus. Dito isso, nós temos que desenvolver a mentalidade correta. Qual é a minha e a sua posição hoje, no presente século? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo reino, domínio, de todo nome que se possa proferir. A Bíblia diz que juntamente com Cristo nós ressuscitamos e fomos colocados no lugar de honra e um lugar de autoridade em Cristo Jesus. Essa é a mentalidade que nós devemos ter.